A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11, está escrito: E que procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como já vos temos mandado. Cada um de nós é responsável pela sua comunhão para com Cristo. O propósito do Senhor Jesus Cristo na minha vida não é o mesmo que se dará na sua vida. Não é o mesmo que se dará na vida do nosso irmão. Cada um de nós fomos chamados e recebemos do próprio Senhor Jesus Cristo o manifesto do seu poder, da sua graça, para que possamos pregar a sua palavra, para que possamos anunciar a sua verdade, para que possamos ter uma vida fidedigna para com Ele. E quando você ler a palavra do Senhor, como está escrito aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4:11, na qual diz que devemos procurar viver quietos, tratar dos nossos próprios negócios, trabalhando com as nossas próprias mãos, assim como o Senhor nos tem nos dado. Devemos ficar quietos para que a gente possa ouvir as orientações do Senhor Jesus Cristo por intermédio do seu Espírito Santo. Devemos estar levando a nossa vida não conforme o nosso querer, não conforme a nossa vontade, mas conforme o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa trabalhar na obra do Senhor Jesus Cristo, não conforme o nosso próprio conhecimento, não conforme as nossas próprias vontades, mas conforme o querer, o desejo, o desígnio de Cristo Jesus para a vida de cada um de nós. Que possamos entender, que possamos compreender que cada um de nós é feito, cada um de nós é chamado pelo Senhor Jesus Cristo para trabalhar na sua obra, para trabalhar na sua seara, conforme o seu querer, conforme o seu desígnio, conforme a sua vontade. Não que isso representa que, como cristão, devemos levar a nossa vida de forma leviana, de forma sem precedente, de forma libidinosa, mas devemos ter a plena consciência, devemos ter a plena certeza de que não é um líder, uma pessoa que se diz líder religiosa que pode predeterminar a minha comunhão com Cristo, o meu caminhar, o meu viver, a minha história com Cristo. Porque isso é religiosidade. Você acreditar num pastor, você acreditar num padre, é você ser religioso. Porque a verdade é que temos um só pastor, e o nome dele é Jesus. Aquele que entregou a sua vida, aquele que doou a sua vida em favor de nós. Sim, o Senhor Jesus Cristo é o pastor que nos guia, que nos conduz de maneira que a gente possa viver, a gente possa caminhar, a gente possa prosseguir no centro da sua vontade, no centro do seu desejo, trabalhando nesse grande negócio que é a evangelização, que é a pregar a palavra dele, de forma honesta, sincera, sem corruptividade, sem religiosidade, mas simplesmente como a palavra do Senhor é, como a Bíblia nos diz, como a Bíblia nos retrata, como a Bíblia nos revela, para que assim a gente possa ter uma vida melhor, uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida fidedigna para com o nosso Senhor, para com o nosso Salvador.
Devemos viver quietos a fim de escutar a voz do Espírito Santo. Devemos trabalhar com a ferramenta na qual o Senhor nos concedeu, o Senhor colocou nas nossas mãos, a fim de que o seu Evangelho possa alcançar a toda a humanidade, possa alcançar a todo cidadão da terra. Mas para que isso ocorra, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso começar a negociar, eu preciso começar a pregar, a evangelizar, a fim de levar as pessoas ao arrependimento, levar as pessoas a ter uma vida, a ter comunhão, a ter um relacionamento com o Senhor. Mas como eu farei isso se eu não dedicar, se eu não me empenhar, se eu não procurar estudar, se eu não procurar entender o que as Sagradas Escrituras nos falam? Se eu não entendo, eu não tenho condições, eu não tenho nenhuma chance de falar o que a palavra diz. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 4, está escrito: E eles calaram-se, e tomando ele o curou e deixou ir. O Senhor não quer que nenhum dos seus seguidores fique preso dentro de um galpão, fica preso dentro de uma igreja, porque quando o Senhor te chama, quando o Senhor te liberta, quando o Senhor te resgatou do pecado, te livrou da morte, Ele te fez livre para que você possa caminhar, levando sempre a palavra, levando sempre o Evangelho, ensinando as pessoas a caminharem, a andar conforme o desejo, o desígnio de Cristo Jesus, e não conforme um conceito religioso que naquela época já existia, que naquela época já era colocada sobre a população. Por isso o Senhor pegou aquele homem e curou, a fim de que as pessoas pudessem entender que a cura, a libertação que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo é para que nós possamos ter a liberdade de pregar a sua palavra, a liberdade de testemunhar aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor opera na vida daquele que nele crê. Então o Senhor, assim como curou esse homem, Ele hoje nos cura, Ele hoje nos liberta, Ele hoje nos perdoa e nos diz: vai e pregue o Evangelho. Vai, ensina a todas as criaturas da terra tudo quanto de mim você tem recebido, tudo quanto de mim você tem sido ensinado a ti, para que você possa viver, para que você possa caminhar, não conforme o seu querer, não conforme a sua vontade, mas conforme o meu querer, a minha vontade. Então vai e anuncia a todas as criaturas da terra aquilo que eu tenho feito na sua vida. A libertação que eu te dei de um conceito religioso, a salvação que você alcançou após abandonar o mundo, após abandonar a religiosidade. Vai, diz ao mundo o que eu fiz na sua vida. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 53, está escrito: E elas, retomando, prepararam especiarias e ungento no dia do sabate. Repousaram conforme o mandamento. O mandamento que o Senhor hoje nos manda é esse: ide e pregai o Evangelho.
Não importa se é no sábado, sabate, o dia do Senhor. Não importa se é no domingo, o dia do catolicismo. Não importa se é na segunda, não importa se é na terça, se é de manhã, se é de tarde, ou de noite, ou de madrugada. Mas anda sempre com a palavra do Senhor. Anda sempre gravado no seu coração a mensagem da cruz, para que quando você for exposto, quando você for colocado diante da situação que você precisará pregar o Evangelho, precisará pregar a palavra do Senhor, você possa de fato ter condições, você possa ter de fato ter o que dizer, o que falar. Então, estude a Bíblia, leia a Bíblia, baseie a sua vida na Bíblia e fuja, corra para o mais longe o que puder do mundo, do pecado, da religião, para que você possa viver, para que você possa caminhar, para que você possa ter uma vida com Deus, uma vida com Cristo, uma vida onde o seu desejo, a sua vontade, o seu querer é deixado de lado e a vontade de Cristo Jesus, ela sobressai sobre você, ela sobressai aquilo que você pensa, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, porque o Senhor Jesus Cristo é o Deus Altíssimo e Ele está acima de todas as coisas, Ele está acima até mesmo do nosso querer, da nossa vontade, do nosso desejo. Então não perca a chance, não perca a oportunidade, mas vai e pregue o Evangelho. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 18, está escrito: e eles, ouvindo essas coisas, se calaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus também concedeu aos gentios o arrependimento para a vida. Antes de você julgar alguém, antes de você condenar alguém, lembre-se que o Senhor veio para aqueles que eram seus, para os judeus, e os seus não o aceitaram. Assim o Evangelho da graça, o Evangelho da vida foi aberto aos gentios, ou seja, foi concedido a nós que não somos judeus. Então, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus, ele é para todos aqueles que no Senhor crê, todos aqueles que buscam o Senhor, todos aqueles que dedicam ao Senhor, que buscam fazer a vontade do Senhor, que buscam agradar ao Senhor, que busca fazer conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E aqueles que assim agem, aqueles que atuam dessa maneira, dessa forma, que tem essa mentalidade voltada em pregar a palavra, lembrando que ele não era merecedor, porque o Senhor veio para aqueles que eram seus, para os judeus. Todavia, os judeus o negaram, os judeus recusaram a graça. E essa graça foi concedida aos gentios, foi concedida a nós, para que nós possamos viver em paz, em união, em fraternidade com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não é um Evangelho que condena as pessoas. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o Evangelho que ampara, que ama, que aceita as pessoas e não discrimina, não julga, porque aquele que julga também será julgado.
Então o amor do Senhor Jesus Cristo, Ele ampara todas as pessoas. Ou seja, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa que não anda em conformidade com a palavra, com a Bíblia, se ela aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, fica na responsabilidade do Senhor Jesus Cristo ensiná-la, educá-la, mostrar para ela o que lhe agrada, o que não lhe agrada. Todavia, se essa mesma pessoa não ouvir a palavra, não ficar atenta ao que o Senhor diz, o próprio Senhor Jesus Cristo dará um passo à sua direita, como simbolismo de que aquela pessoa, por mais que ela tente prosseguir, ela está num caminho diferente do Senhor Jesus Cristo. Mas como eu sei disso? Como eu saberei se eu mesmo não estou andando num caminho paralelo ao Evangelho de Cristo? Como eu saberei que eu estou andando por um caminho ao lado de Cristo e não com Cristo? Quando eu deixo de ouvir o seu Espírito Santo, quando eu deixo de pregar a sua palavra, quando eu já não mais enxergo nos meus atos, nas minhas atitudes, nada que possa vir ser corrigido, nada que possa se tornar pecado. Aí sim, eu estou andando num caminho paralelo ao de Cristo e não andando no caminho de Cristo. E essa estrada esse caminho paralelo ao de Cristo, ele tem a sua limitação. Ele vai seguir ao lado ali de Cristo até o momento em que o próprio Cristo, como Deus onipotente, onisciente, onipresente, vier buscar a sua igreja, vier buscar o seu povo. E quando isso ocorrer, todas as pessoas que andaram no caminho paralelo ao caminho do Senhor, essas pessoas, elas serão lançadas no lago de fogo. Elas perderão a oportunidade, a chance de estar com o Senhor, de caminhar com o Senhor. Porque elas desejaram, elas amaram, elas procuraram mais este mundo, mais as coisas deste mundo, do que a própria essência, do que o próprio querer de Cristo Jesus. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 14, está escrito: e como não podia persuadi-lo, nos arquietamos, dizendo: a vontade do Senhor seja feita. A vontade do Senhor seja feita. Quem de nós, em algum momento da sua vida, não clamou ao Senhor por algo na qual pensávamos que precisávamos, pensávamos que estávamos necessitados? Quem de nós jamais pensou em pedir, e até mesmo pediu ao Senhor por emprego, uma cura, por prosperidade, por uma vida amorosa, abençoada? É errado pedir essas coisas? Não.
É errado quando a gente ora e não finaliza a nossa oração como o Senhor nos ensinou no Pai Nosso. Mas contudo, seja feita a tua vontade. Porque a verdade é essa. Talvez essa enfermidade na qual carregamos e clamamos ao Senhor para que pudéssemos ser curados, não é da vontade do Senhor que sejamos curados. Mas o Senhor pode nos curar? Claro, com certeza. Assim como ele fez com o rei Ezequias, que quando recebeu o profeta na sua casa, o profeta Isaías, e dizendo: organiza sua vida, porque tu morrerás. O rei Ezequias, não aceitando, virou-se para o canto, já que ele estava acamado, não levantava, e orando disse, clamou ao Senhor, porque ele não queria morrer, ele tinha sonhos, tinha projetos. E quem lê no Antigo Testamento entende que até mesmo virar cativo na Babilônia, o rei Ezequias foi se tornar a rainha da Inglaterra, porque era rei, mas não mandava, não tinha autoridade, ele se tornou. E olha o que levou, não só ele, mas toda a sua família, porque ele ousou pedir ao Senhor que na sua vida realizasse o seu querer e não a vontade do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo queria que ele estivesse com ele. Todavia, ele ousou usar a sua fé, dizendo que não queria morrer. E quantos de nós usamos a nossa fé para pedir ao Senhor algo que contraria aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor determina para nossas vidas? De maneira que a gente pensa somente em nós mesmos e esquecemos que a nossa vida, o nosso querer, ele tem que ser guiado, ele tem que ser direcionado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, a fim de que a sua palavra seja pregada, a fim de que o seu evangelho seja anunciado e que a vontade do homem seja segundo ou até mesmo terceiro plano na vida do próprio homem. Então entenda, você pode pedir, você pode clamar ao Senhor por todas as coisas, mas lembre em finalizar a sua oração dizendo: contudo seja feita a sua vontade e não a minha, para que a vontade do Senhor, o desejo do Senhor, ele possa sobressair sobre os desejos na qual você tem, na qual você sonha. A palavra do Senhor Jesus Cristo no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, está escrito: essas tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhamos como cego, comamos seu próprio pão. Trabalhando com sossego e comam do seu próprio pão. A nossa obra no Senhor Jesus Cristo é tranquila, ela é passiva, ela não é dada à violência, ela não é dada a acusações, mas ela é baseada sobre a luz da palavra, a fim de que aquele que no Senhor crê, aquele que no Senhor deposita toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento, toda a sua vontade, para que a vontade do Senhor possa permanecer, aquele que faça isso, aquele que age dessa maneira, ela
obtém do próprio Senhor Jesus Cristo. Um trabalho fidedigno, de bons resultados, onde pessoas são evangelizadas e, aceitando o Senhor como seu Senhor e Salvador, levantam as mãos e confessam ser o Senhor Jesus Cristo, o Deus da sua vida, o seu Senhor e Salvador. E assim possamos caminhar, que assim possamos sentir, a fim de que a cada dia, a cada momento, a cada amanhecer, a palavra do Senhor possa ser pregada por cada um que confessa ser o Senhor Jesus Cristo, o Deus único, o Deus eterno, o Deus do universo, capaz de livrar o homem da morte, capaz de livrar o homem do pecado. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito: Orai por vós, para que não pecais as coisas, porque trabalhamos, mas recebemos a plena recompensa. Devemos estar sempre vigiando, a fim de que não venhamos a perder o foco, a objetividade, que é pregar, que é anunciar, que é expor a palavra do Senhor Jesus Cristo a todas as criaturas. Quem assim procede, quem assim caminha, quem assim age, esta pessoa, ela recebe do próprio Senhor Jesus Cristo o galardão que é dado, o galardão que é servido, o galardão que é entregue a todos aqueles que confiaram nele, acreditaram no Senhor Jesus Cristo e, não vinculando-se à religião, seguiu-se livremente, falando agora com as outras pessoas aquilo que um dia a ela foi dita, seja por revelação, ou seja, através da Bíblia Sagrada. Que assim possamos crer, que dessa maneira possamos caminhar, prosseguindo sempre na presença do Senhor, sem medo do que os conceitos religiosos haverão de falar, haverão de fazer com relação a nós. Não tememos a lacração deste mundo, mas devemos temer o lançamento no lago de fogo que se dará a todos aqueles que se perverterem ao mundo a fim de ganhar likes, a fim de ganhar visualizações, seguidores, porque tudo que tem, tudo que nos odeia é passageiro. Nada tem valor, nada tem significado. O que tem significado, o que tem valor é a nossa obediência sincera, é a nossa obediência real e verdadeira para com o Senhor Jesus Cristo, para que assim possamos caminhar, seguir os caminhos do Senhor, pregando a sua palavra, pronto de, por causa de Cristo, sermos também crucificados, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome possa ser glorificado, e livres em Cristo Jesus possamos ser, possamos viver.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.